Alô, alô, tricolores do meu Brasil. Eu não sou tricolor, eu sou vascaíno, mas evidentemente que a grande maioria dos cariocas, seja vascaíno, seja Flamengo, seja Botafogo, nesse momento está voltado, todos estamos voltados para o jogo do Maracanã, que fica aqui a 1 quilômetro de casa. Evidentemente que amanhã não, mas sábado vai ser uma festa extraordinária e Deus permita que sem violência, coisa que de repente a gente também fica muito torcendo para que não aconteça. Vejam vocês. Primeiro, bom dia mesmo. Aqui o Fernando Sérgio com você. Alô, Luiz Henrique Oliveira, bom dia, querido, obrigado pela escuta. Alô, Joana Dark, alô, Otávio de Mello, lá em Santa Catarina, aqui da Floripa, Florianópolis. Pois é, então aqui está toda uma expectativa, né? Torcedores tricolores sequer dormem. Outro dia eu entrevistei o doutor Silvio Provenzano, meu querido amigo médico, grande tricolor, e ele disse o seguinte, ele disse: Fernando, eu vou ser franco com você, eu já estou aí com o coração a mil, porque é a expectativa, né? Claro que é uma força de expressão, né? Então, e todos nós estamos querendo ver o que vai acontecer. Claro que uma parte da torcida dos outros times vai torcer em favor do Boca Juniors e a outra parte vai torcer em favor do Fluminense. Existem os neutros. Não é o meu time, não torço para nenhum deles e tal. Mas isso faz parte da guerra psicológica entre as torcidas, que a gente chama de zoação. É ou não é? Pois é. Mas acontece o seguinte, ontem eu entrevistava aqui o Wagner Menezes e o Vaguinho estava me dizendo o seguinte, que vão chegar no Rio de Janeiro 100 mil argentinos que estão vindo de ônibus ou estão vindo de carro. De qualquer maneira, é uma invasão e todos eles ficam concentrados em Copacabana. Hoje pela manhã já deu chabu. É verdade. Um casal de argentinos que já esteve com antecipação aqui, evidentemente torcedores do Boca Juniors, que se colocaram, acho que aí também foi inabilidade, mas não absolvo quem agrediu a moça. Se colocaram numa discussão e de repente voou uma cadeira, pegou aqui na testa da moça. Eu vi, inclusive, talvez você tenha visto no RJTV, e já com curativo, 8 pontos, e já, evidentemente, fazendo a queixa. Então, esse é o grande problema que a gente tem que ter agora no sábado, da tranquilidade. Eu digo a vocês, sinceramente, que eu vou estar ali nas cercanias do Maracanã, não sei se verei o jogo, mas de qualquer maneira acho que não. Vou ver em casa com mais tranquilidade, porque é evidente, analisa comigo aquilo que o Wagner Menezes me disse. Não é? Ora, se são 100 mil, 20 mil têm ingressos para o Maracanã. Os outros 40 mil ou 50 mil serão torcedores do Fluminense. E os outros 80 mil vão ficar onde? Argentinos. Vão ficar no entorno do Maracanã. Então, veja bem, se bem que eu imagino que os argentinos vão entrar pela Zona Norte, o outro lado, e que os tricolores vão entrar pela Zona Sul, o oposto. Mas é evidente que hoje o prefeito fez uma reunião com o secretário de Segurança, foi mostrado também pela imprensa, então dizendo que vai haver uma série de contenções, de realmente um policiamento ostensivo para evitar choques, né? Seja qual for o resultado. Agora, Maria Inês, a pergunta que você me faz, sinceramente, eu não sei o que responder. Fernando, me diz uma coisa, quem é que vai vencer amanhã? Eu realmente não sei, eu não sei. Eu espero como brasileiro que o Fluminense possa ganhar. Não é verdade? Até porque nós estamos numa fase muito ruim a nível de futebol. Meu Deus do céu. Olha, não leva a mão não. Eu estou com 77 anos, eu vivi aí, fui a muitas partidas de futebol, eu vi Garrincha jogar, eu vi Zagallo jogar, eu vi Nilton Santos jogar, eu vi, meu Deus, quem mais? Romário jogar, eu vi, bem mais recente isso, Roberto Dinamite jogar, né? Então, é inevitável dizer, nós estamos numa safra que, de repente, o mais ou menos vira o fora de série.
É mais ou menos isso. Eu não sei, eu acho que o futebol ficou muito preparo físico, né? E houve uma série de equívocos, até a partir da CBF mesmo, muito discurso e pouca ação, e de repente a gente vê. Porque outro dia falaram, porque o Fluminense está perdendo. Alô, Kátia Santos, um abraço, bom dia, que Deus te abençoe também, querida. Obrigado pela audiência, viu? Muito obrigado. Então, é aquela história, eu estou até com uma canequinha que eu escolhi para hoje, canequinha Paz e Amor, para tomar água e para inspirar as pessoas. Não precisa brigar por causa de futebol. Assim como também não precisa brigar por causa de política. Briga de política dá no que dá. Olha o que está acontecendo na faixa de Gaza. Não é mesmo? Um absurdo, uma estupidez humana, não há o que justifique de parte a parte um horroroso que aconteceu com o tal de Hamas que invadiu lá e matou gente, matou criança, decepou cabeça da modelo. Meu Deus do céu, o que é isso? Barbárie, barbárie. Mas também a contrapartida, destruindo uma cidade, é outra barbárie. É outra barbárie. Quer dizer, como é que a ONU não tem força para acabar com isso? Não tem. Organização das Nações Unidas. Hoje é o último dia que o Brasil preside lá, temporariamente, digamos assim, aquele setor de segurança, né, das Nações Unidas. Amanhã entra a China. Né? Quer dizer, meu Deus, e não encontraram solução. E o próprio Biden, que esteve lá, não teve condições, disse que ia garantir o tal corredor humanitário, até hoje não garantiu chongas, coisa alguma. Enquanto isso, pessoas estão morrendo. Eu estava vendo agora a Patrícia Poeta, eu fico aqui uma meia hora antes para me informar, para dar a minha opinião a respeito dos casos, e nesse particular tem vários programas que informam não só da Globo, assim como de outras organizações também, TVs também. Então, o César Tralli, que daqui a pouco vai fazer o jornal dele, que é muito bom por sinal, ele disse, Bom Dia Brasil, ele disse, imagine você a situação daquelas pessoas, né, que não têm abrigo, porque sabe o que acontece? A faixa de Gaza, ela é cercada por um muro altíssimo, que foi separando a Israel dos palestinos. E só tem um portão grandão, e esse portão é a saída para o Egito. E, na verdade, se o Egito não abre a porta, se o Líbano lá em cima também não abre, as pessoas ficam perdidas e sendo bombardeadas, morrendo, bombardeadas. Morreu 5 mil, morreu 10 mil. Não se sabe, porque a quantidade de gente que deve estar abaixo dos escombros, vai ser até impossível saber. A Kátia Santos, é verdade, é violência demais, tanta falta de amor ao próximo. Na verdade, exatamente o oposto do que Jesus falou, exatamente o oposto do que Buda pregou, exatamente o oposto do que até o próprio muçulmano, quando tem juízo na cabeça, e tem muita gente assim, pensa dessa forma. Quer dizer, sabe, é um negócio, a quantidade de tanques de guerra, mas tanques que são o dobro dos nossos tanques aqui no Brasil de tamanho. Quer dizer, para quê, gente? Alguém me disse uma frase, e eu acho que essa frase ficou na minha cabeça, eu não sei quem criou, mas acho que é isso mesmo, que uma guerra, na verdade, são jovens matando jovens que não se odeiam, amando de coroas, amando de adultos que se odeiam, mas que ficam atrás das mesas com ar-condicionado. Quer dizer, meu Deus do céu, quando é que isso vai parar na humanidade? Aí aproveita esses exploradores da fé alheia, Apocalipse, né? Quer dizer, meu Deus, que Apocalipse, para com isso, tá bom, tá lá na Bíblia, bonito e tal, um dia vai acontecer. A Terra não é eterna, a Terra, que eu digo do ponto de vista de planeta, evidentemente, e acontecem a cada vez que acontece um troço desse, pode ser até um sinal, evidentemente, de depuração, seria? Não acredito nisso. Não acredito que um Deus misericordioso, na verdade, todo-poderoso, vai se aproveitar para arrebentar com a vida dos seus filhos.
Na verdade, somos nós que não conseguimos entender que o importante é o que a Kátia falou, é o amor ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo, independentemente de você acreditar que Jesus é Deus ou não, é filho de Deus ou não, porque, por exemplo, os muçulmanos não acreditam, acham que ele é um profeta, o respeitam efetivamente como tal profeta, mas não acreditam. Mas isso aí, nesse momento, não é importante. Nesse momento é importante o ser humano tomar juízo e perceber que tem que acabar com essas brigas. É igual voltando à história do futebol. Já deu essa briguinha aí agora. Meu Deus do céu, eu sei que é um título importantíssimo a Libertadores. Então, como eu falava com a Marinês, olha, eu sinceramente não tenho o resultado. Eu acho que o Fluminense é um time que joga bem, faz aquilo que um dia um amigo meu, técnico do Tupi Futebol Clube, o Geraldo Magela, falava, né, que era muito importante o efeito sanfona no futebol. Isso há muitos anos, lá nos idos dos anos 60, quando eu comecei a minha carreira, né, 62, 63, eu era um menino de 17 anos. E o Magela já era um grande técnico, grande técnico. Então ele falava isso, se antecipando ao tic-tac do futebol espanhol, tic-tac, 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 ou seja, passa daqui, passa dali. Por quê? Porque ele falava, olha, a sanfona ela abre e fecha. Então no futebol tem que ser assim, você tem que abrir na hora do ataque, você tem que fechar na hora da defesa. Mas em contrapartida, no meio, você tem que ter um grande segredo do futebol. Os maiores jogadores pensantes do futebol estão no meio de campo. É justo o que está faltando para a seleção do Diniz, que disputou 2 jogos horrorosos. Não é o Fernando Sérgio que está dizendo isso. Jogos horrorosos por parte dela, não por parte do adversário. Não é o Fernando Sérgio que está falando isso. Quem falou isso foi Galvão Bueno. Se você procurar pelo podcast do Galvão Bueno, ele arrebentou, ele disse com todas as letras aquilo que eu acredito. Olha, o Fernando Diniz é um grande técnico para um time de futebol, mas para a seleção não tem tempo hábil. Eu não diria, outro dia até falei, não tem bagagem. Não, bagagem não tem mesmo, porque ele só terá agora se ganhar, digamos assim, a Copa Libertadores, né? Título de real expressão. Isso eu faço votos que ele ganhe, porque ele vai se valorizar. Agora, o Fluminense se tornou o que foi o bom time, não um time excepcional, mas o bom time, através de um trabalho extenso feito pelo Fernando Diniz, com um pouco mais de maturidade, se bem que às vezes ele se descabela, né? E isso não adianta chongas de maneira nenhuma. Eu vi um vídeo dele dizendo assim, olha, vamos ganhar lá, acabou. Vamos ganhar lá, acabou. Isso não adianta. Isso não é. Mas ele é psicólogo, então ele perde digamos assim, a calma com muito. Agora está um pouco melhor. Depois que foi indicado para a seleção. Deixa eu ver o que o Marquinho Rio está falando. Bom dia, amigo. E sem mais, Hamas possui túneis subterrâneo de quilômetros e dizem que Israel tem acesso por uma das entradas. Os reféns estão lamentando, com certeza os terroristas não se entendem. Eu acho que é isso, né, que ele botou aqui, que é não, peraí, os terroristas não se entregarão, mas estão sendo mortos. E estão sendo mortos. Pra você ter uma ideia, há 2 dias atrás, Israel divulgou, não sei se é verdade, porque a divulgação é unilateral, que 150 bombas caíram e a grande maioria delas nesses tais túneis. Teria destruído um sem número de túneis. Mas, entendeu? No meio disso, morre inocente. No meio disso, morre criança. Sabe o que eu estava pensando? Enquanto a Patrícia Poeta pensava, poxa, o Tralli, acho que foi o César Tralli, aliás, um grande abraço, um grande apresentador, desse velho apresentador aqui, mandando um grande abraço para ele, tem talento, eu gosto muito do trabalho do Tralli. E o Tralli fala, imagina, essas pessoas não tem para onde ir, né? Imagina bombas caindo. Ontem eu estava aqui no topo da minha cobertura, olhando lá para o céu, você via lá o planeta Vênus, você via algumas estrelas mescladas
nuvens, e eu pensava assim, meu Deus do céu, imagine como será, né? Como será, como é isso, né? E você já com os prédios que levaram anos para ser construídos, a cidade praticamente, eu poderia chamar de cidade, a faixa de Gaza, praticamente com talvez um terço, um quarto destruído pelo que a gente vê. Destruído. Quer dizer, o que pode, meu Deus do céu, justificar isso? O que pode? O que pode justificar? Não tem justificativa. Como não tem justificativa o Hamas cometer essa barbárie e agora estão morrendo eles também. É evidente que soldados de Israel também morrem, mas não há quem tenha razão nisso. Minha mãe dizia, quando falta pão, todos brigam e não tem razão. Isso a nível familiar, mas a nível de país é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quer dizer, então você para pensar e ver a estupidez humana até que ponto chega. A turba ignara, como um professor meu falava, né, e eu fui saber no dicionário que é a turma ignorante, né, ela é conduzida. Há pouco nós tivemos no Brasil essa dualidade. Quanta estupidez! Você pode ser Lula, você pode ser Bolsonaro, você pode ser quem mais vier, mas você não tem que terminar a amizade por causa disso, gente. Que burrice! Que estupidez! Teve gente que se isolou. Teve gente que até hoje torce o nariz quando passa um de uma facção e outro de outra. Graças a Deus, isso está terminando. Nós temos que torcer pelo país independentemente de quem dirija. Agora entendo, você não precisa mudar de ponto de vista, mas você não precisa hostilizar o outro. Isso em ponto maior acaba na guerra que nós estamos vendo. Isso em ponto maior. Eu recebi um vídeo aqui interessante, sabe? Eu convidei o Carlos Ferreira para participar hoje, que eu queria saber, porque me disseram que o Tupi Futebol Clube, ou pelo menos eu recebi essa notícia, que teria sido roubado alguns troféus, não, a quase totalidade dos troféus do Tupi, que é um time bastante conhecido no Brasil, mas que é um time de Juiz de Fora. Mas eu liguei para ele, não só ele não me respondeu, como eu liguei para ele e ele não atendeu. Então vai ficar para outro dia, eu prometo. De repente ele deve estar viajando ou alguma coisa desse nível. Muito bem, eu estou aqui com o doutor Alexandre Cardoso, que me mandou esse vídeo. Eu achei interessante, eu queria que você ouvisse. Você tem uma dor de cabeça permanente, chata, que o estresse faz você ficar irritado dia a dia, que você tem uma contração muscular porque você está sempre irritado e a sua musculatura se contrai, você tem uma dor muscular? Nós temos hoje um novo medicamento natural que serve para melhorar a sua qualidade de vida. Esse mesmo medicamento foi utilizado nas Olimpíadas de Tóquio para melhorar essa ansiedade do atleta profissional. Entra no seu Google e bota lá Olimpíadas de Tóquio e cannabis medicinal. Você vai ver que na Olimpíadas de Tóquio a cannabis medicinal já foi autorizada. É o canabidiol, CBD. Esse produto da cannabis, ele é um ansiolítico, um anti-inflamatório, é um relaxante muscular que melhora esse dia a dia da pessoa estressada, que melhora o resultado da atividade física, porque ele relaxa, ele tira a inflamação. E aí, sendo autorizado em Olimpíada, desmente aquela história que causa dependência. Meus amigos, a medicina canabinoide é um bom caminho para você diminuir a sua irritação, para melhorar o seu rendimento na atividade esportiva ou até o seu rendimento na atividade do esporte diário. O que a gente recomenda sempre é que a medicina canabinoide tem que ser prescrito por um médico que estudou medicina canabinoide e que sabe as dosagens para você ter uma vida muito melhor. Pois é, o nosso querido amigo aí, o médico Alexandre, foi deputado federal há alguns anos, né? E tem defendido aí a utilização da medicina canabinoide. E acontece o seguinte, eu tenho visto isso quando eu fui em Portugal, eu tive a oportunidade de ver que é amplamente divulgado. Uma coisa é
na verdade, a cannabis medicinal, e a outra coisa é a cannabis por si só, né, que na verdade é conhecida aqui no Brasil também como maconha. Isso advoga posições que são opostas, né? Existem aquelas posições que prevalecem hoje no Brasil, da proibição, do combate, essa coisa toda e tal, e existem posturas, como na Suécia, como na Dinamarca, como na Holanda, como nos Estados Unidos em 20 estados, em que deve haver a descriminalização das drogas e, consequentemente, fazer com que o cidadão seja atendido a nível de saúde. Quer dizer, tem que ser uma coisa muito bem organizada, porque é um problema mundial de saúde. Isso, tecnicamente falando, acabaria com os traficantes, que virariam forçosamente comerciantes, e na realidade acabaria com os enfrentamentos. Será? Não sei. O fato é que é uma coisa que na Europa foi tentada e você, na realidade, encontra muito menos violência do que nós temos hoje no dia a dia do Brasil. Falar nisso, aqui no Brasil houve um fato horroroso, né? Um rapaz de 19 anos guiando um carro com uma moça e com um outro rapaz, né, em São Paulo, na capital de São Paulo. Ele estava alcoolizado, perdeu a direção e matou 3 senhoras de idade, 3 senhoras que iam à missa, imaginem vocês, né, uma de 72 anos de idade, a outra de 81 e outra de 82. Foi preso, evidentemente vai tomar uma preventiva, porque na verdade pode, infelizmente, cometer outra besteira dessa, e evidentemente que isso é mais ou menos a falta de juízo. Lá na Itália eles dizem senza giudizio, né? Quer dizer, a falta de juízo, né? E infelizmente, evidentemente, vai pegar uma cana. Agora, outro dia eu estava vendo na televisão, hoje o programa vai ser mais falando dessas coisas que a gente está vendo, dessas barbáries que a gente está vendo. Então a gente fica assim impressionado, por exemplo, São Paulo, volta e meia, o Datena divulga um monte de assaltos, gosto muito do Datena, questiono muito se havia necessidade de divulgar tanto assalto, tanta notícia ruim. Eu acho que a notícia ruim tem que ser divulgada, mas se fosse eu editor de um telejornal, eu mesclaria com notícias construtivas também. Então, se acontecer um crime ou dois, que você dê até os 2 crimes, mas posteriormente você divulga alguma coisa meritória. Você divulga, por exemplo, aquela pessoa que nasceu da pobreza e de repente se tornou doutora, né? É uma forma de compensar, porque senão você se auto-hipnotiza com a televisão mal feita e de repente as pessoas ficam apavoradas, Mas o fato é que o programa do Datena tem transmitido uma insegurança em São Paulo que a gente, ao ver, pensa que é muito maior do que no Rio de Janeiro, né? Quantidade de gangues que assaltam de motocicleta e motocicletas roubadas. Quer dizer, algumas vezes e outras vezes se pega e tal. Então, tudo isso, me pergunta a Maria Inês, ela além de perguntar qual é o resultado, eu espero que o Fluminense ganhe, mas se não ganhar, paciência, vai se fazer o quê? Mas a outra pergunta é o seguinte: quando é que essa violência acaba? Ela só acaba daqui a 30 anos, mas como é que é isso? Porque evidentemente tem que ter educação. Tem que ter educação. Sem a educação, nesse particular, eu acho a filosofia de que deve por exemplo, de ter cotas nas universidades, eu sou inteiramente a favor, porque não é privilégio. Na realidade, quem se beneficia mais além será a própria sociedade, porque é evidente que o cara tendo mais qualificação, ele pode se candidatar a alguma coisa, não é? Ele pode ter um nível de emprego melhor. Há aqueles muito raros que eventualmente acabam no crime, mas a maioria não. E se o cara não tiver nem ira nem beira, se você subir nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo, nas favelas, nas comunidades, você vai ver um monte de gente trabalhadora, de 80%, 90%, e um monte de gente que, infelizmente, comete os mais diversos crimes. Evidentemente que essas pessoas têm que ser punidas, mas, na realidade, isso só se deve porque faltou e falta oportunidade por parte dos diversos governos que tivemos. Essa é a realidade, não é focar neste ou naquele governo, nesse do PL, naquele do PT, naquele do PMDB, sei lá do que mais PP tem, mas na verdade é a falta, é muito discurso e pouca ação.
e acaba acontecendo a marginalidade. E uma outra coisa que eu observo aos meus coleguinhas radialistas, jornalistas, meus amigos, editores, volta e meia você vê, porque o Sérgio Cabral foi condenado a 400 anos de prisão. Não tem nem vida para isso. Mas na realidade nem eu tenho, nem ninguém tem. Na realidade, esses 400 anos de prisão vai cumprir no máximo 30. Então por que divulgar isso? Pelo menos que faça ressalva. No Brasil, ninguém fica preso mais de 30 anos. E o que pior, se você for condenado por um crime hediondo, você vai cumprir os 30 anos. Se for condenado por um crime considerado não hediondo, se você tiver a progressão de pena significa que se você tiver bom comportamento, você sai com um sexto da pena. E a maioria que sai, ou uma minoria expressiva, sai e vai cometer o crime de outra feita. Um dia mesmo eu estava vendo aqui no telejornal, não sei se foi na Band, acho que foi, e o cara dizendo assim, fulano foi condenado a 100 e tantos anos de prisão. Eu fiquei com cara de que sou otário, né? Porque, olha, ele está querendo enganar quem? Não, para tentar dizer que a justiça é justa, não, nem sempre é. Né? Se você condenar o cara por um crime bárbaro que seja, por 30 anos, que cumpra os 30 anos. Tem gente que diz assim, bota a pena de morte. Eu acho que no confronto tudo bem, mas eu acho que fora do confronto fica muito fácil. Por que fica fácil? Porque o cara sabe que bem ou mal vai viver 30 anos, 40 anos, aliás, não vai viver. E nem sempre acertam se o cara foi o criminoso ou não. Agora, 40 anos com trabalhos forçados para se manter, penso é o que eu faria, né? 30 anos, cara, vai ser uma pena perpétua em última caso. Mas fica muito caro para o Estado. Um dia me disse uma autoridade, falei que fica caro. Você faz um presídio no meio lá do Amazonas e bota os caras para trabalhar, para fazer o que puder fazer. Qual é o momento agora que dá lucro para a sociedade? Então é isso que você vai fazer, você vai ganhar um salário, é isso que você vai fazer pro resto da vida. E cerca aquilo lá de preferência de jacaré, eu quero ver quem é que sai. Então é aquela história. Agora, você condenar 30 anos e com 6 anos, 7 anos, o cara sai por bom comportamento, valha-me Deus. Né? Enfim, é isso. Meus amigos, desculpem, eu não vou me exceder muito no dia de hoje. É apenas uma presença de meia hora, né? E vamos que vamos. E o Marquinho comemorando dias relaxantes. É verdade, estão vindo aí. E você diz aqui um fato real. Ele diz que os terroristas não vão soltar os reféns. É uma probabilidade, mas pode acontecer. Não se entregarão e seus escudos serão os reféns. Essa invasão israelense para resgatar os reféns poderá ser um tiro no pé. Bom, de Israel também, pode ser ou não. Agora, do primeiro-ministro de Israel, eu acho que ele nunca mais vai ser primeiro-ministro. Não sei, vamos ver, vamos deixar para acontecer. Sorte para... Eu queria dizer para você o seguinte, amanhã não, terça hoje, né? Quinta-feira eu não farei o programa, porque é o dia de finados, né? Então não farei o programa. Mas na sexta-feira, às 10 da manhã, nós estaremos aqui com o Sérgio Solon e com o Wagner Menezes. Vamos fazer um podcast aí, uma live para valer, prevendo as possibilidades do que já estaria ou já estará acontecendo no Rio de Janeiro, com a presença de mais de 100 mil argentinos. Talvez uns 30 mil estejam presentes na sexta-feira, ou 50 mil, não sei. E aí, se você puder prestigiar a gente, na sexta-feira, às 10 da manhã.